Olá a todos, eu sou Clarice Oliveira e o Broadcast Político recebe hoje o deputado Vinícius Poit, eleito pelo Novo em São Paulo. Deputado, muito obrigada pela presença, tudo bem? Tudo ótimo, eu que agradeço o convite. Deputado, a gente grava aqui essa entrevista um dia depois das manifestações que foram para as ruas aí em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, alguns dias depois de outros protestos que trataram aí de questões relacionadas à educação, queixas quanto aos cortes nas universidades, e a gente viu o governo tentar aí reverter esse cenário. Qual que é a avaliação que o senhor faz do movimento que a gente viu ontem nas ruas? Eu acho que primeiro, a gente viu que muita gente foi para a rua, então mostra a força, que o presidente pessoalmente tem com a população, mas mais do que o apoio ao presidente, acho que a gente tem que focar nas pautas que estiveram na manifestação ontem, nas pautas de reforma da Previdência, reforma tributária, combate ao crime. Então assim, a gente tem que focar mais no trabalho, mais na gestão, mais nas pautas, do que um apoio meramente político ou pessoal que venha aparecer na manifestação. Porque aí um ou outro na manifestação acaba atacando o presidente da Câmara, acaba atacando outras coisas que eu acho que não é a prioridade para o Brasil agora. O Brasil não é um país que a gente pode ficar jogando gasolina na fogueira. A gente tem que acalmar os ânimos e focar no trabalho. A sensação que fica um pouco é a de que, pelo fato de as manifestações terem centrado muito fogo ali em cima de parlamentares do Centrão, do presidente da Câmara em especial, que pode haver aí um acirramento ainda maior das relações entre o Planalto e o Congresso. O senhor acha que é um risco que se corre nesse momento? Um risco enorme. E é um risco que ninguém ganha. É um risco que não ganha o presidente Jair Bolsonaro, que não ganha Rodrigo Maia, que não ganha muito menos o Judiciário. É um risco que quem perde é o Brasil. E a gente tem que olhar para o Brasil. Eu dei uma entrevista, inclusive saiu ontem num jornal mais à noite, assim, falando sobre o diálogo, falando sobre a necessidade de diálogo entre os poderes, principalmente executivo e legislativo. Se a gente ficar medindo força, em busca de mais protagonismo, em busca para ver, provar um ponto, ver quem está correto, quem perde é o Brasil. Porque o governo tenta governar só por MPs, a Câmara trava tudo, risco de caducar algumas coisas importantes, não tem diálogo, e aí a gente vai perder um momento que o Brasil precisa muito desses poderes com mais conversa e mais focados na pauta da Previdência, o quanto antes, na pauta da reforma tributária, e em MPs como a 868 de saneamento básico, num país onde mais de 50% da população não tem esgoto em casa. Agora, deputado, a gente vê que há uma deficiência muito grande na articulação política do governo. O governo tem dificuldade de conversar com os parlamentares. E o próprio partido do presidente se queixa da forma como é tratado, os parlamentares se queixam da forma como eles são tratados pelo Planalto. Dizem que não são recebidos pelos ministros, que o presidente não dialoga com eles. E a gente está falando do partido do presidente. A gente não consegue, a gente chegou a ver cenas onde um líder do PSL propõe convocar o ministro da Casa Civil a prestar esclarecimento sobre uma declaração. Então, assim, é muito fogo amigo para um governo que tem muito desafio pela frente, Quando teve essa cena, aquele negócio assim, você acha que você já viu tudo na vida, Mas na hora que você vê o líder do partido do governo, o partido do presidente da República, falar que vai convidar o ministro Onix, convocar, a gente foi o primeiro não falar, lógico que a gente vai ser contra. Não tem cabimento isso. Mas isso foi feito porque os parlamentares se sentiram atacados por uma declaração do ministro, onde ele sugeria que os líderes teriam recebido alguma vantagem para falar que haveria um recuo nos cortes nas universidades. E depois a gente viu o governo ir lá e usar os recursos de reserva para recompor parte daquele buraco. Então não é que não houve recuo mesmo, Então, olha, eu quero falta acreditar, conversa. Clarice, eu quero acreditar que é falta de traquejo, entendeu? Falta de experiência de estar na gestão. Mas os caras não são experientes, lá tem parlamentar, tem todo mundo, mas talvez estar na máquina é outra coisa. Estar na gestão está faltando traquejo. E isso é óbvio. E isso reflete não só na liderança do partido do presidente, como o próprio ministro também tem uma certa maleabilidade para falar com o Congresso, e a liderança do governo no Congresso, a liderança do governo na Câmara. Quando a liderança do governo já entra em embate com o Rodrigo Maia, todo mundo viu, aí parece que agora teve reconciliação. Puxa vida, vamos olhar menos para o próprio umbigo e para a política e para o ego e para like em rede social e vamos olhar mais para o Brasil. Agora, deputado, aproveitando aí, falando
da plataforma que levou o Novo até onde o partido está nesse momento. O seu mandato também foi construído em cima dessas ideias de rejeitar a corrupção, dizer que não, a política não precisa ser feita daquele jeito, tem outras formas, mas a gente vê aí o filho do presidente da República envolvido num escândalo de corrupção dentro do próprio gabinete dele, que é a velha, pequena corrupção de gabinete mais antiga que tem, que é a rachadinha. Então, assim, o caso que a gente vê, o caso COAF ali com o Flávio Bolsonaro e o Fabrício Queiroz, há muito aquele discurso, o Queiroz tomava essas decisões sozinho, então o senador não tinha conhecimento disso, mas aí é praticamente a mesma conversa que o Lula teve no mensalão, né? Então, o que aconteceu abaixo de mim, eu não estava sabendo. Então, assim, não tira dele a responsabilidade. Eu queria saber a posição do senhor em relação a esse caso e o que o senhor acha que deveria ser feito. Eu, inclusive, me manifestei na época que esse caso veio à tona e coloquei bem claro. Se tiver culpa no cartório, se for investigado, julgado, culpado, tem que pagar por isso. Agora, a gente julgar também sem saber não dá. Né? No Brasil tem aquele negócio que, e eu não estou defendendo de maneira alguma o caso, tá? No Brasil tem aquele negócio que é culpado até que se prove o contrário, quando tem que ser na verdade. É ao contrário. Inocente até que se prove o contrário. Provou, tem que pagar. Porque a justiça é para todos. A justiça é para o Lula, a justiça é para o Temer, a justiça é para o Aécio, a justiça é para o Flávio Bolsonaro, para o Queiroz. Agora, como líder, né, eu pelo menos prego isso na minha equipe e sempre admirei líderes assim. Não tem essa. Se alguém da minha equipe fizer alguma coisa errada, a culpa é minha. Não, mas eu não vi. Não tem essa. Você é o líder. Você é o responsável por aquele time e por aquele time fizer, sim, senhor. Agora, o senhor não acha que falta um pouco essa postura também por parte do presidente Bolsonaro? De ser firme em dizer que não vai passar a mão na cabeça dos filhos, por exemplo, se tem alguma coisa errada? Eu não tenho certeza, tá? Mas parece que ele deu alguma declaração parecida com isso lá atrás. Não, se o moleque fez coisa errada aí e tal, daquele jeito dele. Mas eu acho que falta mais firmeza. Falta mais firmeza. Tá. Se ele mostra mais firmeza, talvez ele ganhe até mais a confiança da população, porque a população fica achando, pô, mas como é que o pai não consegue falar com o filho, ou dar uma bronca no filho, ou algo do tipo, né? No linguajar do povão mesmo. Então, se ele mostra mais firmeza e deixa claro, olha, se o meu filho fez coisa errada, vai ter que pagar. Talvez dá uma acalmada nos ânimos. E talvez também em relação aos outros casos envolvendo os filhos dele, por exemplo, que avaliação o senhor faz? Porque a gente tem o Carlos Bolsonaro, por exemplo, nas redes sociais, muitos ataques, por exemplo, ao Mourão, a gente teve aquela operação toda envolvendo o Olavo de Carvalho, é muito desgaste criado pelo próprio governo e pela família do presidente. Novamente, talvez falta traquejo. Eu quero acreditar que esse começo de governo vai ganhar experiência e vai acertar o rumo aí do navio, né? Porque quando eu falo inclusive de reforma da Previdência, as pessoas acham que estão em barquinhos diferentes, né? O professor reclama e que é só da sua parte. Ele acha que é o barco dele que vai afundar. O militar é o barco dele. O servidor público é o barco dele. A gente está no mesmo navio e está vazando muito dinheiro e está com muita falta de gestão. Então a gente tem que lembrar que está no mesmo barco e vamos corrigir a rota. E eu quero acreditar que este governo está com falta de experiência mesmo. Declarações pontuais de um filho ou outro do presidente também é algo meio no emocional. Não quero acreditar que isso é de má fé para prejudicar. Então, eu acho que faltando um alinhamento, eles começando a comunicar melhor a Previdência, que é a principal bandeira do país, a interferência do Olavo aqui, eu não acho que é tão sadia assim. A gente vê que existe agora até um racha entre militares e olavistas. Poxa, será que o Olavo realmente é o guru que sabe onde tem que ir? Não está nem no Brasil aqui fisicamente. Então acho que a gente tem que ir com mais calma, menos interferência externa, mais pé no chão e trabalho, novamente. Trabalho. Tem que trabalhar e tem que botar o Brasil para andar. Acabou a campanha. Eu escutei isso quando acabou a minha campanha. Desce do palanque, bicho, acabou a campanha. Vamos trabalhar e vamos botar o Brasil nos trilhos agora. Tado, mudando um pouquinho de assunto, falando um pouco de fora do governo, a gente tem 2 julgamentos importantes que estão em andamento ou prestes a serem iniciados no STF e que mostram aí uma certa omissão do Congresso em legislar em assuntos polêmicos. E aí a gente trata tanto da descriminalização da posse de maconha, por exemplo, que é uma coisa que está para ser discutida, e a criminalização da homofobia. Eu queria saber a avaliação do senhor em relação a esses temas e principalmente ao fato dessas decisões serem tomadas no âmbito do Supremo por não haver uma legislação, um avanço numa legislação sobre esse assunto no Congresso. Perfeito. Acho que
tem duas opiniões minhas aqui, né? Uma em relação aos dois temas específicos, da maconha e da homofobia, o outro em relação ao Supremo. Em relação ao Supremo, eu acho que ele está avançando muito mais além das suas atribuições. O Supremo está lá para julgar, não está lá para legislar, não está lá para mandar prender jornalista que faz capa de revista diferente do que ele achava que era ok, ou humorista que faz piada com parlamentar. Ah, passou do ponto? Não interessa. Não é o Supremo que tem que mandar prender, mandar multar, mandar fazer busca e apreensão. Então acho que o Supremo está invadindo muito um campo que não é o dele. Por omissão do Legislativo, por omissão do Executivo. Então não é à toa, não existe vácuo no poder. Do lado dos temas específicos, o Novo ele é um partido que, por essência, é liberal e acredita em deixar cada um decidir como quiser. E focar no lado econômico, que é o lado que eu foco, que eu trabalho, que eu acho que a gente tem que resolver antes de outras questões. A gente tem que botar saneamento básico para todo mundo, a gente tem que ter escola para todo mundo, a gente tem que botar a economia nos eixos. A questão da maconha, seja lá que forma que for agora de liberalização ou de descriminalização da posse, qualquer quantidade, eu não acho que é isso que vai resolver o problema do Brasil nesse momento. Topo discutir, mas eu prefiro focar em outras prioridades para o país. Recebi, inclusive, recentemente, um pessoal que está falando da cannabis medicinal. Opa, parece que aí tem alguma coisa interessante. Quando a gente vê uma indústria farmacêutica pressionando, cobrando caríssimo por tratamentos que, de repente, a cannabis medicinal poderia resolver. E ninguém está falando, eu até entendi, cannabis medicinal não dá barato, não dá nada, não. Então, assim, receitada por um médico dentro de certos parâmetros, eu topo discutir isso. Agora, liberal, descriminalizar a posse, ou seja, agora, esse é o principal problema do Brasil. É lógico que homofobia deveria ser visto como crime, ou como, né, a violência, ou qualquer ato contra uma... assim como qualquer outra pessoa. Não é só homossexual, é mulher, é homem, é branco, negro, pardo, índio, qualquer um. O crime, ou a violência, o preconceito, né, o assassinato de homossexuais, de mulheres, ou de qualquer gênero, ou de qualquer pessoa, tem que ser criminalizado, para mim. Então eu acho que a gente pode tratar isso, tá lá no STF, só que não é só esse caso. E os outros? Não são tão importantes quanto? Eu sou mais um negócio, vamos olhar para todo mundo. Vamos dar liberdade individual para cada um escolher. O Novo deixa os candidatos se posicionarem. Questão da maconha, eu não acho que isso vai resolver o problema do Brasil agora, mas topo discutir, principalmente o lado medicinal. E, candidato, deputado, você não está se manifestando sobre a criminalização da homofobia. Falei, poxa, mas será que eu preciso manifestar? Isso já não está tácito. Não teria que ser um bom senso? É lógico que é crime. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui. A gente segue acompanhando esses outros assuntos aqui no Broadcast Político. Obrigada, até mais.